Epístola aqui de segundo a Pedro, né? Então nós estaremos abordando aqui a segunda epístola do apóstolo Pedro. Irmãos, antes da gente começar, eu queria já deixar uma coisa para os irmãos antes da Valquíria fazer a leitura. Nós vemos no capítulo 1 de 2 Pedro, tem uma palavrinha-chave que o apóstolo Pedro ele usa, que é a palavra conhecimento. Eu quero que os irmãos tenham essa palavra em mente. Irmãos, no caso também, eu tenho sempre falado, né, o nosso objetivo como grupo é de sempre imitar os apóstolos, sempre imitarmos as doutrinas apostólicas, né? O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que nós devemos imitá-los, né? Devemos imitar os apóstolos, né? Assim como eles imitaram o Senhor Jesus Cristo. Devemos ser imitadores do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Então, que nós venhamos sempre ter isso em mente, né? Eu sempre tenho enfatizado e falado isso porque isso é de extrema importância. Nós lemos o texto, né? E nós interpretamos o texto como ele é, e nós aplicamos o texto. E o objetivo nosso é entender o que eles estavam passando ali e nós devemos copiá-los, né? Aplicarmos para nossos tempos e fazer exatamente da forma como eles faziam. E esse é o grande desafio de nós cristãos, tá? Então, que nós venhamos ter isso em mente antes de começar. Eu vou pedir para a Valquíria para ela ler, então, ela vai estar lendo o capítulo 1 todo e eu vou estar comentando versículo por versículo, amém? Amém, pastor. 2 Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Por essas coisas, existindo em vós e vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertai-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas, engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética,
e fazeis bem em atendê-la, como a última candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos, se nós compararmos aqui a primeira epístola a Pedro com a segunda, nós vemos aqui uma diferença, né, uma mudança aqui de foco do apóstolo Pedro, né? Em 1 Pedro aqui nós vemos, né, nós estudamos a carta toda, né? Nós vemos aqui a grande esperança, né? A grande esperança que existe em meio ao sofrimento, né? A grande esperança, né, que Pedro fala ali da pedra, né, que nós somos edificados em Cristo. E Pedro fala ali sobre o privilégio que é nós ali sofrermos pela causa do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui 2 Pedro, eu diria, a epístola da verdade fiel contra a falsidade. É uma carta, é uma epístola muito forte, né, que vai contra aqui, enfatizando as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né, em contraste aqui com falsos ensinamentos, falsas doutrinas, falsos profetas, né? E nós vemos aqui que os estudiosos, eles comparam bastante 2 Pedro com a epístola de Judas, né? Nós estamos aqui em 2 Pedro, se nós caminharmos um pouquinho para frente, nós vemos 1º, 2º e 3º João, e depois aquela pequena epístola de um capítulo só, que nós já estudamos, né? A epístola de Judas, que ali no caso é o irmão de Jesus, né? O meio-irmão de Jesus. E elas são bem parecidas, né? Principalmente se nós olharmos aqui, a partir do capítulo 2 aqui, elas se parecem bastante. E nós vemos, principalmente quando nós entramos aqui no capítulo 2, quando nós entrarmos na semana que vem, muita gente fala aqui num tom de ameaça, quando nós falamos ali da epístola de Judas, aqui da segunda epístola de Pedro, né? Mas assim, eu penso de uma forma diferente, né? Deus, ele não faz ameaças, né? Deus, ele determina, né? Deus, ele não ameaça ninguém, né? Aqui nós vemos que são fatos, são coisas que acontecerão, né? E nós vivemos em um mundo tão politicamente correto, onde as pessoas elas fantasiam muita coisa e interpretam da forma errada. Então essa epístola aqui é uma epístola muito importante para nós vermos a real, né, do que a Bíblia realmente nos fala. Haverá um juízo, né? Deus julgará a terra, Deus não terá os ímpios por inocente, ele não terá, e nós vemos aqui de uma forma muito forte que o apóstolo Pedro nos fala isso, né? E aí as pessoas também, muitos nos dias de hoje, dizem, mas Deus é injusto então, né? Deus, ele vai lançar pessoas no inferno. Irmãos, uma coisa que eu sempre deixo muito claro, Deus é totalmente justo. Não há nenhuma injustiça em Deus. Da mesma forma que ele é totalmente santo, ele é totalmente reto, todos os seus caminhos são retos, não há nenhuma trevas no Senhor. E ele julga com uma justiça totalmente plena, que o homem não tem nem como saber, né? Os caminhos de Deus são insondáveis, né? Eu tenho falado bastante sobre os atributos de Deus, né? Então é muito interessante nós entendermos quem é Deus. E uma coisa é uma coisa que eu afirmo a todos. Deus, ele julga com uma justiça totalmente plena e totalmente correta. Se Deus ele achar que o Fábio deve ir para o inferno, o Fábio vai para o inferno, porque é correto. Os julgamentos do Senhor não são como os dos homens. Deus não negocia, Deus faz as coisas corretamente, sempre. Ele é justo, ele é totalmente justo. Então aqui nós vemos uma realidade bíblica, né? Aqui, e por isso que eu sempre falo para os irmãos, vamos interpretar os textos aqui como eles são e entender realmente o que a palavra diz, né? Com relação aqui, quando foi escrito a segunda carta a Pedro, nós vemos ali que a primeira carta, ela começou de Roma, foi distribuída à Ásia Maior, ali depois a partir de 62.
A segunda carta a Pedro, ela é meio incerta, a data, né? Mas se nós olharmos o que os estudiosos eles dizem, que provavelmente essa carta, essa epístola, ela foi escrita ali entre 66 e 67. Por quê? Porque aqui nós vamos chegar aqui no versículo 13, aqui do capítulo 1 mesmo, o versículo 14, que o próprio apóstolo Pedro está falando aqui, que já está perto da morte dele. E o que nós entendemos é que Pedro, né, ele morreu, ele foi crucificado de ponta cabeça antes da morte de Nero, né, do imperador. E Nero ele morreu em 68. Então, os estudiosos dizem que provavelmente essa segunda epístola de Pedro, ela foi escrita entre 66 e 67, né? Não é certo, né, a data aqui, né? O que nós sabemos que provavelmente mesmo foi antes do suicídio ali do imperador Nero. Né? Entrando aqui no versículo 1 e versículo 2, nos fala, aqui tem uma palavrinha-chave aqui que eu falei antes, conhecimento, do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Irmão, se nós lermos aqui detalhadamente o versículo 1 e o versículo 2, Simão Pedro, note bem quantas vezes, né? Repete, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus. Jesus e Deus aqui, né? E Salvador, Jesus Cristo. O segundo versículo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus, né? E de Jesus Cristo. Em 2 pequenos versículos aqui, 5 vezes, né? E eu gosto de pegar esses detalhes e eu sempre enfatizar, porque nós já estudamos boa parte do Novo Testamento juntos, e é isso que a Bíblia fala. É sempre esse o conhecimento, né? Eu falei para os irmãos guardarem aqui o conhecimento, né? Essa epístola tem muito aqui, principalmente o capítulo 1, fala muito de conhecimento. E o que é o conhecimento? Né? Nós vimos todas as cartas de Paulo ali, exceto a de Efésios, sempre a sã doutrina, o conhecimento, é sempre o Senhor Jesus. O Evangelho do nosso Senhor Jesus. Sempre, o assunto é sempre o Senhor Jesus Cristo, tá? Então, sempre eu gosto de detalhar isso para os irmãos verem realmente, né? Nos nossos tempos, onde o Evangelho ele é muito deturpado, eu gosto de analisar as Escrituras e estar sempre expondo que o motivo, né, que os apóstolos escreviam era para preservar a sã doutrina, né? Preservar o santo ensino, né? O conhecimento. E qual é o conhecimento? O conhecimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E vimos em 1 Pedro que os cristãos eles eram perseguidos por causa da fé. E isso me faz refletir em algo muito interessante e que nós podemos aplicar para os nossos dias de hoje, que muitas pessoas elas pensam na intolerância do Império Romano para com os cristãos, porque eles perseguiram, né? Eles perseguiram os cristãos, então nós imaginamos, eles eram cruéis, e realmente eles eram. Mas, irmãos, o Império Romano, ele não era intolerante com religiões, porque existiam várias religiões, existiam várias. O problema não era esse. O problema era que quem era intolerante, eu quero que vocês entendam bem isso, eram os cristãos, né? E da mesma forma que nós vivemos nos dias de hoje, prestem bem atenção, se os nossos filhos vão para a escola, eles vão para a escola com judeus, com muçulmanos, com espíritas, né? A sociedade em si, ela não é intolerante com as religiões, né? Porque existem várias. Né? Eles chamam isso, na verdade, nos nossos dias de diversidade. Né? É uma coisa boa, várias religiões, várias culturas. Então as pessoas veem isso como uma coisa boa. E de uma forma diferente, obviamente, né? Na época deles também era assim. Né? O problema era que quem era intolerante é os cristãos. Irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer. E essa é a palavra que eu uso. O cristão ele deve ser intolerante com relação à fé. Sabe por quê? Qual que é a diferença entre o cristianismo e as outras religiões? É porque nós não negociamos, irmãos. Nós estamos falando aqui de uma fé verdadeira, de uma fé, né? E nós somos chamados de fundamentalistas por causa disso. Mas essa
é a nossa fé. O problema, né, que as pessoas têm hoje são com verdades absolutas, né? Não é com religiões em si, né? O problema é com as verdades absolutas, porque nós vivemos em um mundo de relativismo, onde tudo é relativo, né? E as pessoas nos nossos dias, elas não suportam verdades absolutas. E é exatamente esse, né? É isso que nós pregamos, uma verdade absoluta. O Senhor Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós cristãos não negociamos. E aí que está o problema. Porque se os cristãos ali no Império Romano fossem politicamente corretos e negociassem a fé, eles não seriam jogados aos leões, eles não teriam sido feitos tochas vivas, eles não teriam morrido. Mas para eles, eles não negociavam. Se trata de uma verdade absoluta, e nós devemos entender isso, irmãos, que nós não devemos, de forma alguma, negociar, da mesma forma que a igreja primitiva não negociou, e eles foram ali jogados aos leões, famílias inteiras eram jogadas aos leões, eles eram feitos tochas vivas. O apóstolo Pedro, aqui no caso, foi crucificado. E é muito interessante o que a tradição diz sobre a morte do apóstolo Pedro, que quando ele estava sendo crucificado, eles falaram, vamos crucificar você igual o seu mestre. E ele disse, não, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Crucifiquem-me de ponta cabeça. Para vocês verem como que era uma fé absoluta, totalmente convicta, onde eles não pensavam duas vezes nem em morrer. Né? Então isso, ao mesmo tempo que nós vemos, né, é uma situação triste, né, de alguém ser morto, torturado pela fé, mas a fé desses homens era algo maravilhoso, que nos inspira e que nos deve também inspirar, irmãos, porque não há outra religião, não há outros caminhos, não existe. Nós somos fundamentalistas, sim, e nós devemos ser com relação à nossa fé, porque se trata de uma fé absoluta, né? E nós não devemos negociar. Somente Jesus, meus queridos irmãos. Esse é o assunto que o apóstolo Pedro aqui sempre enfatiza. Todos os outros apóstolos, é esse o assunto, e esse assunto ele deve ser inegociável. Não devemos, de forma alguma, negociar. É sempre sobre ele, irmãos. E toda honra e toda glória seja dada somente a ele. Continuando aqui no versículo 3, no versículo 4, vemos aqui as promessas maravilhosas que nos foi doadas, né? Nós vemos a palavra usada aqui, tem sido doadas. Pedro fala dessas promessas, se nós olharmos mais para frente, nós chegaremos lá, no capítulo 3, aqui a partir do versículo 13, ele fala o que é essa esperança, né? Essa esperança, ele está falando ali de novos céus, nova terra, né? A nossa esperança na vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança que nós temos, irmãos, que um dia o Senhor Jesus Cristo voltará e nós estaremos com Ele, juntos com Ele para todo o sempre. E aqui, esse versículo, o versículo 4, aqui é um versículo bem interessante para nós aqui, muitos que moramos na Inglaterra. Eu vou ler o versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por que eu disse que esse versículo é interessante para nós que moramos aqui na Inglaterra? Esse versículo foi um dos versículos que ajudou John Wesley na sua grande batalha espiritual ali, né, no seu grande... ele teve ali um momento muito difícil, onde depois de voltar da Geórgia, né, ele foi fazer missões lá na Geórgia, e voltando no navio, teve uma tempestade. E dentro desse navio ali estavam missionários moravianos, e quanto mais o navio mexia e chacoalhava, e John Wesley morria de medo, achando que ele ia morrer, né? E quanto mais o barco mexia e balançava,
os moráveis, os missionários moráveis ali, eles louvavam, cantavam hinos, né? E louvavam a Deus em meio àquela tempestade. E ali foi algo que abalou muito John Wesley. Quando ele chegou aqui na Inglaterra, ele ficou totalmente perdido, né? Teve uma crise de identidade espiritual. E ali ele percebeu que ele não era convertido como aquelas pessoas, como aqueles missionários que estavam no navio. E ele entrou numa crise muito grande. Ele começou até a analisar os cânticos que Charles Wesley, o seu irmão, fazia, e ele começou a perceber que ele não tinha aquela fé, ele não tinha aquela certeza. E um certo dia, no dia 24 de maio de 1738, se eu não me engano, acho que foi 38, tem uma placa, inclusive, ali ao lado do Museu de Londres, é uma placa bem na entrada, do lado direito, uma placa que está escrito ali, algo que o John Wesley escreveu quando ele estava num encontro ali, naquela rua mesmo, na Aldersgate ali, e ele descreve o que aconteceu ali, que ele sentiu o coração dele aquecido, né? E ali a fé veio. E muito interessante, meus queridos, John Wesley já era um doutor em teologia de Oxford, e ele não era convertido ainda. E ele teve aquele encontro com Deus ali naquele momento. Os irmãos que moram aqui em Londres, se tiverem a oportunidade de ir no Museu de Londres, vocês vão ver bem na entrada do lado direito essa placa, você pode ler ali como foi a conversão, né, de John Wesley. E esse foi um dos versículos que mexeu muito com ele, ajudou ele nessa crise que ele teve, né, nesse momento da vida dele. Então, esse versículo é lindo, né, que fala das promessas, né, que nós nos tornamos coparticipantes, né. Eu fico pensando aqui nessa palavra coparticipantes também, né, coparticipantes da natureza divina. Esse versículo também ele é um pouco mal interpretado, e já foi ao longo dos séculos. Aqui, pessoas lendo esse versículo, eles deduziram que eles eram uma espécie de semideus, né? Porque o texto fala que coparticipantes aqui, né, da natureza divina, né? E aqui nós devemos entender aqui, irmãos, não é isso que o texto está falando, né? Nós não somos os semideuses, né? Tem muitos atributos, se nós formos ver atributos de Deus que não nos foi dado, né? Então, vou dar um exemplo para os irmãos, a eternidade. Nós não somos eternos. Tem muitas pessoas que questionam, né? Falam, como assim não somos eternos? Nós viveremos para sempre, né? Isso não é eternidade, como Deus é eterno. Porque a eternidade, ela não tem início também. Nós somos seres criados. Então, nós somos seres, né, que nós não teremos fim. Nesse sentido, né, caminhando para frente, nós somos eternos. Mas nós tivemos um início. Deus não. Deus, ele sempre existiu. Então, ele é eterno por completo, né? Então, nós temos vários outros atributos divinos, como ele tem todo o poder, né? Ele é onipresente, onipotente, ele é eterno, enfim. E nós não temos, né? Nós não somos Deus. Nós vemos que nós somos co-participantes, sim, né? Das revelações divinas de Deus, né? Nós fomos inspirados, né? Somos inspirados pelo Espírito Santo, criaturas novas nascidas no Espírito, né? Então, nesse sentido, nós somos co-participantes, né, da sua natureza divina, como o texto diz. Então, nós vamos entender bem, não somos semideuses, né? Não temos autoridade de Deus, não temos os atributos divinos de Deus. Então, é importante nós entendermos aqui também esse versículo, né? Continuando aqui, no versículo 5, bem interessante o ciclo aqui que nos mostra, a partir do versículo 5, 6, 7, né? Esses 3 versículos, eu vou ler aqui. Por isso, mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai, note bem aqui, associai com a vossa fé a virtude, né? A virtude, e depois ele continua com a virtude, o conhecimento. Quando nós falamos de virtude, aqui nós estamos falando de obras excelentes, né? Então, aqui ele está falando aqui, as obras excelentes, né? Que são associadas, devem ser associadas com o conhecimento, ou seja, nós conhecemos e nós fazemos obras excelentes, né? Uma obra moral também nesse sentido, nós podemos dizer, e aqui ele continua no versículo 6, com o conhecimento também, né? Vem o quê? Nós devemos associar o domínio próprio, né? Através do conhecimento das Escrituras, né? Nós não passamos, né,
com o tempo, com a experiência, tendo domínio próprio. E a perseverança, né? Com o domínio próprio, a perseverança. Com isso, nós perseveramos, né? E aí nós entramos até no que o Aurélio falou esse tempo atrás, sobre a perseverança dos santos. Isso é um sinal que nós vemos na Bíblia, né? Que os santos, os eleitos de Deus, eles perseveram, e eles perseveram na fé até o fim, né? Eu sempre falo isso, irmãos, nós somos pecadores, né? A Bíblia fala que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Todos nós tropeçamos em várias coisas, né? O que o apóstolo Paulo diz. Então nós devemos entender quem nós somos, né? Nós tropeçamos, às vezes nós erramos, mas o cristão, ele não fica no erro, ele persevera, e ele vai perseverar até o fim, né? E aqui com a perseverança, né, nós vemos aqui a piedade. Piedade é uma palavra interessante também, que ela se repete bastante na Bíblia, né? O que é a piedade aqui que a Bíblia sempre fala? Você ser um cristão piedoso, quer dizer você, devoção, né? Você buscar santidade. Então você ser um cristão piedoso é você ser um cristão devoto, né? Nas doutrinas, um cristão que busca santidade. E aqui nós vemos, né? Com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Então aqui é bem interessante o ciclo, né? Eu sempre destaco aqui a palavra conhecimento, né? Ela é muito utilizada aqui nesse capítulo 1. E no versículo 8, por quê? Né? Então nós analisamos esse ciclo, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, porque elas devem aumentar, né? É um processo. Fazem com que não sejais inativos. Ou seja, o cristão ele não é inativo, ele não é infrutífero no pleno o quê? Conhecimento, né? Ou seja, o que ele conhece, ele não é infrutífero, ele não é inativo, ele é ativo, né? Ele não é um cristão parado, um cristão morno, né? Ele é um cristão ativo, é um cristão que pratica. Ele não só apenas ouve e retém o conhecimento, mas ele pratica, ele prega o evangelho, ele faz boas obras, ele persevera. Então nós devemos ter isso em mente. O cristão, ele não é infrutífero, ele não é inativo, mas ele persevera, né? E ele põe em prática o conhecimento que ele tem da palavra. No versículo 9 aí, já vemos aqui que, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, né? Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, né? Por isso ele continua aqui, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a sua eleição, portanto, né, procedendo assim, não vão tropeçar. Então nós devemos ali ser ativos, procurando o conhecimento e sempre perseverando, né? Não como alguns aqui, né? Os que essas coisas, né? Esse ciclo não estão presentes porque eles são cegos, né? E nós entrando aqui no versículo 12 em diante, Pedro aqui nos fala dos motivos por que ele escreveu aqui essa epístola. E nós vemos no versículo 14, tem um fato bem interessante aqui, que diz: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. É bem interessante aqui, ó. Pedro está dizendo que ele vai deixar esse tabernáculo, ele está dizendo que ele vai morrer. Ele está aqui já falando que a morte dele está próxima. E ele diz que isso foi revelado pelo Senhor Jesus Cristo a ele. E foi mesmo, né? Eu vou ler aqui, se nós voltarmos em João, no capítulo 21, aqui do versículo 18 e 19, foi exatamente o que o Senhor Jesus falou aqui para ele, né? Então eu vou ler o texto aqui, de João, capítulo 21, do versículo 18 e o versículo 19. Em verdade te digo que quando eras mais novo, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar
aqui Jesus falando para Pedro, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então aqui nós vemos realmente que o Senhor Jesus Cristo realmente disse, né, aqui para acrescentar a forma como Pedro morreria, né, e como ele deveria de glorificar a Deus, né, com essa situação aqui. E no versículo 15, Pedro, né, de uma forma, aqui o versículo 15 eu acho fantástico, é maravilhoso esse versículo 15, que nós vemos que Pedro, aqui de uma forma até parecida com o apóstolo Paulo, que ele fala ali a 2 Timóteo, que também ele preveu lá que ele já estava perto da morte, e ele ali diz a Timóteo, combati o bom combate, né, e ele passa instruções para Timóteo, né, pregues o evangelho, Timóteo, exorte, né, então é bem, nós vemos que Pedro segue aqui na mesma linha, no versículo 15, vou ler o versículo 15, mas de minha parte esforçar-me-ei, note bem aqui, né, o verbo, esforçar, e como diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conservais lembranças de tudo. Isso aqui eu acho fantástico. Pedro aqui, da mesma forma como Paulo, ele já sabia que estava próximo de morrer, e aqui ele fala que ele se esforçou diligentemente para lembrar os irmãos da sã doutrina, lembrar os irmãos a conservar tudo, reter tudo. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós vemos realmente aqui os apóstolos, né? O apóstolo Paulo, aqui o apóstolo Pedro, para eles realmente morrer era lucro. Mas enquanto eles estavam aqui, eles não perdiam a oportunidade de glorificar a Deus. Eles queriam fazer mais, eles queriam exortar os irmãos, eles queriam alertar os irmãos, e aqui nós vamos ver o porquê, continuando no versículo 16, porque os falsos mestres estavam contaminando as igrejas ali, na igreja primitiva, e aqui nós vemos o zelo que o apóstolo Pedro tinha, né, e Pedro está dizendo aqui, em outras palavras, né, que ele continua, né, falando aqui que nós não devemos conhecer, no versículo 16. Note a palavra novamente aqui, né? Uma palavra que o apóstolo usa bastante, que não devemos conhecer, né? Continuando aqui, poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o quê? Fábulas. Fábulas engenhosamente inventadas, né? Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Aqui, o que Pedro está falando é que a palavra ela não é fábula, ela não é historinha inventada da parte de homens, e ela não deve, de forma alguma, também ser pregada dessa forma, né? Por isso que eu sempre falo, essa palavra fábula aqui, historinhas, é uma palavra muito usada pelo apóstolo Paulo, e nós já analisamos bastante essa palavrinha aqui, e nós vemos que os apóstolos eles sempre ensinam a sã doutrina, né, se contrapondo ali com falsos ensinamentos, né, e sempre é citado em fábulas, né, e aqui Pedro ele cita fábulas engenhosamente inventadas, ou seja, não eram verdades, não era o evangelho, e aqui nós vemos aqui o zelo, a defesa do evangelho. Pedro continua aqui no versículo 17 e no versículo 18, ele foi testemunha ocular, não era historinha de homens, era verdade, né? Nós vemos o versículo 17, ele diz, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos, aqui ele está falando, fomos testemunhas oculares, quando estávamos com ele no monte ali, no monte da transfiguração. E no versículo 19, é interessante, ele diz aqui, ó, por isso fazei bem em atendê-la, fazei bem em ouvir a sã doutrina,
Fazei bem em ouvir o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós fomos testemunhas oculares. Nós vimos com os nossos olhos, ouvimos com os nossos ouvidos. É verdade. Por isso, meus queridos irmãos, vocês fazem bem em ouvir o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos estar atentos, meus queridos, à palavra do Senhor. E continuando aqui, ele termina, né, o capítulo 1, no versículo 20, versículo 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nenhuma, nunca, né, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E aqui nós vemos Pedro, ele finaliza o capítulo 1 falando que jamais a palavra ela pode ter tido origem do homem. Ela foi revelada a homens santos por Deus. Então o evangelho não é humano. O evangelho, ele é divino, ele vem de Deus. Ele vem do nosso Senhor Jesus. E por isso nós devemos também atentar a ele, porque ele é real. Ele vem de Deus. É a palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo. E aqui no capítulo 1, meus queridos, é bem interessante que nós vemos que Pedro ele prepara o caminho para o capítulo 2. O capítulo 2 ele é bem forte. Nós vamos ver o capítulo 2 na semana que vem, e nós vemos aqui que aqui foi... Eu começo a ver aqui, a partir do versículo 16, como Pedro ele já começou a preparar o caminho aqui para começar o capítulo 2. Então, a semana que vem, nós estaremos abordando o capítulo 2 e os irmãos vai ficar mais claro ali, né? Como que Pedro, aqui no caso, ele terminou aqui já de uma forma que eu já consigo ver ele introduzindo o capítulo 2, que ele começa a falar aqui de falsos mestres, né? Da obra e do justo castigo. Notem bem, o justo é o que eu tenho falado, né? O justo, porque Deus não faz nada injusto, irmãos. Se Deus está falando que pessoas vão para o inferno, elas vão justamente, né? Porque é uma justiça plena. Então, irmãos, na semana que vem nós estaremos abordando o capítulo 2, muito importante, né? Se os irmãos quiserem até ler em casa, já começar a dar uma estudadinha, né? A gente começa a ver que essa carta de Pedro, ela é muito importante, muito interessante para os nossos dias, para nós realmente entendermos a palavra de Deus como ela é. Amém, meus queridos? Eu vou fazer uma oração para a gente terminar, e aí depois a gente pode tirar as dúvidas, amém? Senhor, muito obrigado pelo seu santo evangelho.